quero, antes de começar a mensagem, eu quero falar uma coisa que não vai ter praticamente quase nada a ver com a minha mensagem, mas Deus tocou no meu coração desde quando o pai estava ministrando terça-feira. O pai estava pregando sobre o cego. E o pai falou assim que Jesus cuspiu na terra, pegou o lodo e passou no olho daquele cego e mandou aquele cego ir até a fonte, até o tanque de Siloé, lavar o rosto. E aí eu conversei com a Giovana e falei: nossa, Deus tem uma matemática diferente da nossa, se a gente for parar para pensar. Porque o que acontece? Ele pede para um cego ir até um lugar. Ele pede para uma pessoa que está com lepra. Ele pede para uma pessoa que está com lepra ir mergulhar no Rio Jordão, no rio sujo. Então a gente não consegue compreender a matemática de Deus. Jesus fala: para você crescer, você tem que diminuir. Então, eu só quero dizer uma coisa para você. Se Deus te mandou fazer uma coisa, faça. Independente do que as pessoas falam, isso é loucura, porque a matemática de Deus é diferente da nossa. Amém? Agora, entrando na minha mensagem, eu quero fazer uma pergunta para você que está na sua casa, para você que está aqui na igreja. Eu quero que você pense numa dívida muito cara. Uma dívida muito, muito cara, que você nunca conseguiria pagar. Pense aí. Já pensou? Fala um valor aí lá. Quanto? 1 milhão? Fala um, Vânia. O valor. 2 milhões. E você, Daniel? 5 milhões. Muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Mas eu quero falar de uma dívida muito mais cara que essa. Eu quero falar sobre a nossa dívida que foi paga. E para começar, eu quero ler em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23 e 24. Só para nós termos uma noção de como a nossa dívida era cara. Romanos 3, 23 e 24. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a Bíblia fala que todos pecaram, e essa era a nossa dívida, o pecado. E eu quero falar sobre isso, porque é uma dívida que, se a gente fosse pagar, nós nunca íamos conseguir pagar, jamais, porque era uma dívida muito grande. Nós, com todo o dinheiro do mundo, com o nosso sangue, qualquer coisa, com o nosso carro, nossa casa, nós nunca íamos conseguir pagar. Eu quero ler em Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, capítulo 2, para mostrar o que a nossa dívida fazia conosco. Diz assim, na minha versão, vou ler aqui: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Então a nossa dívida fazia com que nós estivéssemos longe do Senhor. Nós estivéssemos longe. E eu fiquei pensando,
nossa dívida é muito cara, não tinha como a gente pagar. E eu quero falar hoje, o tema da minha mensagem é o amor de Deus. O amor de Deus pela minha e pela sua vida. Porque se nós formos pensar, não tem como explicar, mas nas minhas meras palavras simples eu vou tentar demonstrar. Pensa que você é um chefe e está no cargo mais alto da empresa. E aí você vai deixar o seu lugar e vai fazer a menor função dentro da sua empresa. Você vai se tornar o menor lá da sua empresa. Jesus, ele fez isso. Ele deixou o céu, ele deixou o seu lugar de majestade, o seu trono, se esvaziou de si mesmo e desceu aqui como forma de homem, como eu e você. Para quê? Para quitar a nossa dívida. A nossa dívida começou lá atrás, no Éden. A Bíblia vai falar em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 16. Diz assim: por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Portanto, o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou uma condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. É sério. A Bíblia fala que por causa de um homem, Adão, pecou e o pecado se instaurou. Então o homem, ele tinha domínio. O Senhor falou para ele: você vai ter domínio sobre as aves, sobre os peixes, sobre tudo. E aí quando o homem peca, ele entrega esse domínio. E aí o pecado se instaura. E começa desde Adão até hoje tem pecado. A nossa dívida era grande até Jesus, quando Jesus veio. E eu comecei a pensar, as pessoas falam, mas eu sou pecador. Sim, a nossa natureza é pecador. Eu sou pecador, você é pecador, todos nós somos pecador pela nossa natureza, mas não quer dizer que eu tenho que viver no pecado. Por quê? Porque nós temos que pensar que o nosso Salvador, ele veio à terra para morrer pelos nossos pecados. Não é uma brincadeira. É nosso Deus. Ele precisou vir à terra para pagar a nossa dívida. E eu falo por mim, às vezes nós achamos, nossa, é isso, mas isso custou tão caro. Um errinho que nós vacilamos custa caro. Por quê? Porque custou o sangue do nosso Salvador. E é desse amor que eu quero falar, um amor que ele entrega, um amor que dá vida. É o amor chamado ágape, o amor de entregar a sua própria vida por outra pessoa. Hoje é difícil nós vermos uma pessoa chegar e entregar a vida pela outra pessoa. Mas o amor de Cristo é esse, é de entregar a vida dele por nós. Mas diferente disso, a Bíblia vai falar em João capítulo 10, versículo 10, que ele fala que ele veio para dar vida e vida com abundância. Então Jesus, ele desceu com um propósito: eu vou morrer, eu vou viver aqui na terra, eu vou morrer para que o pecado dele seja pago. Então Jesus fez isso, para que nos dá vida e vida com abundância. O nome da nossa igreja é Igreja Vida Abundante. O amor de Deus é abundante, ele nunca acaba. Não importa o que você fez, você tem que pensar agora, o que depois, a partir desse momento, ficou para trás. Pensa nisso. O amor de Deus, ele nunca se acaba. A palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses capítulo 2, versículo 14 ao 17. Ele diz assim: contudo, graças a Deus que sempre nos conduziu. Opa, estou lendo errado, peraí, desculpa. Colossenses 2, 14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária,
ele a removeu completamente, pregando na cruz. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dar glória a Deus por isso? Jesus está falando: eu vim aqui na terra e eu peguei todo o seu passado, todo o seu pecado que você tinha, e eu cravei na cruz do Calvário. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, aleluias. Continuando: e despojando as autoridades e poderes malignos, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 4 e 5, diz assim: no entanto, Deus é rico em misericórdia, por meio do seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais. Jesus, Ele não veio aqui, você fala: o que Jesus fez por mim? Ele morreu. Não, Ele morreu, Ele te libertou, Ele curou a sua família, Ele está cuidando da sua vida. Não fale que Jesus só morreu por você, foi uma obra muito maior que isso. Porque Ele veio à terra e morreu, é porque você está aqui nesta noite. Ele está dizendo: por meio do seu grande amor com que nos amou. A Bíblia fala que nós amamos, mas nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Então é nossa reciprocidade. Ele nos amou primeiro. Em Romanos, capítulo 5, versículo de número 8. Romanos, capítulo 5, versículo de número 8. Diz assim: porém Deus comprova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Eu quero que você entenda que, se a gente pegar todo o dinheiro do mundo, juntar todos os bens, todas as casas, todos os carros, qualquer um, todos os carros, não tirando nenhum, deixando todos na lista, casas, tudo, ele não consegue comprar você. Sabe por quê? Porque não foi ouro e nem prata que nos comprou, mas foi o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Nós temos que entender isso. Isso é forte. Por quê? Porque o nosso Salvador, o nosso Deus morreu, entregou e verteu o sangue na cruz do Calvário para nos comprar. E aí, a Bíblia fala em 1 João capítulo 4, versículo 19, que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então, nós só correspondemos a esse amor fraternal, tão grande, que Ele tem por nós. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, Ele te ama, Ele está com os braços abertos esperando você. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo está demonstrando isso. Ele saiu, pediu tudo o que ele queria e saiu, e foi lá, gastou tudo o que tinha, e depois ele fala: nossa, perdi tudo, mas vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele pensou que ele ia voltar para a casa do pai, ele pensou que ia ter briga, que o pai não ia aceitar ele. Mas nós temos que pensar uma coisa: quando ele chegou, o pai estava de braços abertos e correu e abraçou. Então Jesus, Ele está assim, dessa forma, esperando você. Não importa onde você esteja agora, se você está na rua, se você está no ônibus, se você está no metrô, Deus está de braços abertos esperando você. Amém? E aí eu pensei, se esse amor é tão grande, será que tem alguma coisa que pode nos separar? Eu fiquei pensando. Aí a Bíblia maravilhosa nos responde. Abre comigo em Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. Diz assim: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já está dizendo, se Jesus é com você, ninguém pode com você. Porque não é por causa da sua força, é por causa de quem você está firmado, em Cristo Jesus.
aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como nos considerar juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem pode trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Quem pode te acusar hoje? Ninguém. Sabe por quê? Porque é Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita do Pai, que intercede por mim e por você. Aleluia. E está escrito: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ansiedade ou perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, seguro estou de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluias. Não é minhas palavras, não é minhas palavras, é a palavra de Deus. Eu não mudei nada. Eu estava vendo a atrocidade que teve lá em Paris. O cara entrou e matou um monte de gente dentro da igreja, mas está escrito aqui, ó: por amor dele somos entregues à morte todos os dias, mas nada nos separa do amor de Cristo. Aleluias. Então Ele deixou a sua majestade por nós, por mim e por você, que se tornou um homem. E como homem, Ele sofreu, Ele chorou, Ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansado, foi tentado e foi desprezado. Você quer mais um texto para provar o amor? O que o nosso Salvador sofreu? Abre comigo em Isaías 53. Isaías, capítulo de número 53. E isso, coloque na sua cabeça que foi por você. Jesus sofreu isso por você, por mim, para que hoje você estivesse aqui. E está escrito assim: ora, quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não apresentava qualquer formosura ou majestade que pudesse nos atrair, os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudesse ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os semelhantes esconderam o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Tá vendo? Não foi porque eu sou muito bom, foi pelo amor. Sabe por quê? Nós desprezamos, foi dito aqui, foi desprezado, nós escondíamos o rosto dele, mas mesmo assim, a Bíblia continua dizendo: mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas, e das nossas transgressões foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas fomos sarados. Você sente paz hoje porque o castigo que estava sobre a humanidade, sobre a raça humana, estava sobre ele e foi pregado na cruz do Calvário. É por isso que nós temos paz hoje. Eu quero que você feche os seus olhos nessa noite. Fique de pé, por favor. Eu quero que você feche os seus olhos e por um momento você tente imaginar Jesus lá na cruz, vertendo sangue por você, vertendo sangue por você. Pense nisso. Ele foi humilhado. A Bíblia fala: os homens escondiam um rosto. Os homens escondiam um rosto. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez por amor. O amor dele nunca acaba. Grave isso, Ele te ama. Jesus te ama. Coloque isso na sua mente todos os dias que você acordar. Lembre-se: Jesus me ama. E você está aqui hoje, você está com saúde, você está aqui neste lugar ou na sua casa, é porque Ele te ama, Ele te concedeu mais um dia. Não importa o que você fez, Ele te ama.
Jesus, ele abomina o pecado. Ele abomina o pecado, mas ele te ama. Ele ama o pecador. E foi por causa desse amor tão grande, tão grande, tão grande, que ele entregou a sua própria vida na cruz do Calvário. Isso é sério, é forte. Por quê? Porque nós fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Aleluias. Essa palavra eu quis, nas minhas humildes palavras. Eu não sou nenhum entendido, mas eu espero que com essa palavra simples, você tenha conseguido pelo menos entender um pouco daquele amor gigante que ele tem por você. Então, declare comigo: Jesus me ama. Jesus me ama. Ele te ama, independente de qualquer coisa, independente de sua mãe. Se sua mãe te abandonou, ele te ama. A Bíblia fala que a mãe pode abandonar o filho, mas o Senhor não se esquecerá dele, porque ele te ama. Amém? Vou fazer uma oração. Feche os seus olhos, ore comigo. Concentre o seu pensamento nesse amor e abra o seu coração. Fala para Jesus. Pede perdão hoje, porque aqui não é ninguém está excluso disso aqui que eu li. É todos. Eu quero orar e dizer que foi por você que ele entregou a vida dele. Amém? Jesus, nós acabamos de falar, Pai, sobre o teu grande amor. Ah, Pai, que grande amor. Ah, Senhor, que amor gigante. Ah, obrigado por me amar tanto assim, mesmo sem eu merecer. Eu não mereço esse amor, eu não mereço, não mereço. Nada que eu faça pode comprar esse amor. Mas o Senhor me amou, e eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor me deu mais um dia. O Senhor me deu mais um dia para que eu estivesse aqui. O Senhor me deu saúde. O Senhor está comigo todos os dias. O Senhor falou: ei, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu vou estar com você, eu nunca vou te abandonar. E eu sinto, Pai, pelo teu grande amor, que o Senhor está conosco aqui neste dia. O Senhor veio, morreu pelos nossos pecados, subiu e não nos deixou órfãos. Ele falou: eu vou dar o Espírito Santo sobre vocês. E derramou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a palavra do Senhor fala que ele vai fazer nos lembrar. E hoje ele está nos lembrando desse amor intenso, desse amor grande, que ele entregou a sua própria vida por você. Desculpe pela pregação. Não. Você precisa entender esse amor tão grande, incondicional. Um amor que deixa 99 e vai buscar uma. Às vezes você não iria buscar uma, mas Pai, eu não iria buscar uma. Eu não, mas o Senhor foi. O Senhor me buscou lá perdido, me colocou nos seus ombros e me levou e cuidou de mim, Pai. Senhor, como o Senhor falou na tua palavra, que tinha um homem caído, e muitos passaram e não desprezaram, mas o Senhor, representando aquele samaritano, foi, pegou, cuidou. Aleluias. O Senhor cuidou de mim, o Senhor curou das minhas feridas. Senhor, o Senhor me deu, rasgou o véu quando o Senhor morreu na cruz. O véu foi rasgado de cima a baixo. E hoje eu tenho, Pai, aqui a liberdade de fechar os meus olhos e falar com o Senhor face a face. Como o João falou, a Janine falou, nós temos agora aqui, nós temos a chance de falar com o Senhor face a face. Oh, aleluias. Obrigado por esse amor. Aleluias. Não vá embora hoje, esqueça desse amor. Todo dia que você acordar, lembre desse amor incondicional que Deus tem por você. Em nome de Jesus, grave esse amor gigante. Grave esse amor. Porque não foi com ouro e nem prata, mas foi com o sangue do nosso Salvador. E graças ao sangue dele vertido na cruz do Calvário, nós estamos aqui hoje. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.